O restaurante, o Terraço Nobre, irradiava luxo no coração da cidade. Era o reino da elegância, onde os poderosos se reuniam para fechar negócios milionários. Lâmpadas de cristal projetavam uma luz dourada sobre as toalhas de linho branco. Era uma noite fria de novembro, quando Gustavo Mendes, 43 anos, CEO da Mendes Capital, um dos maiores fundos de investimento do país, entrou no restaurante com seu sorriso predador. Alto, com um terno feito sob medida de R$40 mil e um Rolex de ouro branco. Cada detalhe gritava poder e superioridade. Gustavo, embora nascido na pobreza, havia construído um império financeiro que o transformara em algo duro. Ele havia esquecido de onde veio. Para ele só existiam vencedores e perdedores. Naquela noite, sua missão era impressionar 3 investidores para garantir R$500 milhões em seu novo fundo. Ele havia reservado a melhor mesa e as garrafas mais caras. Carolina Farias tinha 32 anos e trabalhava como garçonete no Terraço Nobre havia 4. Formada com honras em letras, sonhava em ser professora, mas a necessidade de pagar o aluguel a havia levado ao restaurante. Ela fazia seu trabalho com dignidade. Mas Carolina guardava um segredo. 3 anos e meio antes, em abril, ela fora contatada pelo Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea. Ela era compatível com uma menina de 7 anos com leucemia, precisando urgentemente de um transplante. O sistema era anônimo. Carolina aceitou de imediato. O procedimento foi doloroso, mas ela chorou de alegria ao saber que o transplante dera certo. No hospital, ela viu uma foto da menina, linda, com grandes olhos castanhos e um sorriso valente. E ao lado dela, o pai, um homem elegante com os olhos inchados de gratidão pelo doador anônimo. Carolina guardou aquela foto como um tesouro. Naquela noite de novembro, ao se aproximar da mesa de Gustavo, Carolina reconheceu o rosto. Era ele, o pai da menina que salvara. O coração se encheu de alegria. Ela sorriu profissionalmente e perguntou o que desejavam. Gustavo mal a olhou, pedindo rudemente. Ele estava ocupado exibindo seus sucessos financeiros, sua mansão e seu iate. Quando Carolina retornou com as bebidas, ele pediu uma garrafa de vinho raríssimo, de R$50 mil. Enquanto Gustavo falava sobre uma aquisição hostil, gesticulando para enfatizar sua astúcia, seu cotovelo atingiu a garrafa que Carolina estava prestes a pousar. A garrafa caiu no chão de mármore, explodindo em 1000 pedaços. O vinho tinto se espalhou. O restaurante emudeceu. Gustavo olhou para Carolina com desprezo. Não pediu desculpas. Em vez disso, disse em voz alta que era inaceitável contratar pessoal tão incompetente. Havia arruinado uma garrafa de R$50 mil por pura falta de jeito. Perguntou sarcasticamente se ela poderia pagar com o salário de garçonete ou se precisaria de 6 meses de turnos extras para reembolsar. Carolina sentiu o rosto queimar de vergonha enquanto se ajoelhava para recolher os cacos de vidro com as mãos trêmulas. As lágrimas ameaçavam cair. Gustavo continuou sua crítica, dizendo aos convidados que aquele era o problema do país. Gente incapaz que não conseguia fazer nem trabalho simples. Carolina, ajoelhada, recolhendo vidros cortantes, ouvia aquele homem destruir sua dignidade. E algo dentro dela se quebrou. Era ele, o homem que implorava pela vida da filha, e agora a tratava como lixo humano por causa de uma garrafa. O gerente se apressou à mesa, desculpando-se e garantindo que o vinho e a refeição seriam de cortesia. Gustavo assentiu. Carolina terminou a limpeza e levou a nova garrafa com extremo cuidado, afastando-se rapidamente. Mas a raiva que sentia crescer era como fogo líquido. Naquela noite, Carolina não dormiu. Via o rosto de Gustavo, o homem que chorou na foto e o mesmo que a humilhou. Ela abriu a gaveta onde guardava a foto. Os dias seguintes seriam um inferno. Os dias seguintes à humilhação, no Terraço Nobre, foram torturantes para Carolina Farias. Gustavo Mendes retornou ao restaurante várias vezes, sempre com a mesma arrogância. O diretor a advertiu a ser mais cuidadosa. O limite foi cruzado uma semana depois. Gustavo almoçava com colegas. Um deles fez um comentário vulgar sobre Carolina.
Gustavo riu, acrescentando audivelmente que pelo menos a garçonete era decorativa, ainda que inútil. Naquele momento, algo dentro de Carolina explodiu. A dor e a raiva superaram o medo de perder o emprego. Com a voz trêmula, mas firme, ela se aproximou da mesa, ignorando os convidados. Senhor Mendes, eu preciso lhe dizer algo. Gustavo, irritado, permitiu que ela falasse ali, na frente de todos. Carolina respirou fundo. As palavras vieram com uma força inesperada. Há 3 anos e meio, eu doei minha medula óssea a uma criança de 7 anos com leucemia. Suportei dores terríveis por semanas. No hospital, me mostraram uma foto da menina depois do transplante. Ela era linda, e ao lado dela estava o pai, com os olhos cheios de gratidão pelo doador anônimo. A mesa mergulhou em silêncio. Gustavo olhava para ela, confuso. Carolina continuou, as lágrimas escorrendo. Essa criança era Júlia Mendes. Esse pai agradecido era o Senhor. Eu sou a doadora que salvou a vida da sua filha, e o Senhor me tratou como lixo durante toda esta semana. O choque atingiu Gustavo com uma força brutal. Ele empalideceu. O garfo que segurava caiu no prato. Eu peço demissão, declarou Carolina, tirando o avental. Espero que sua filha tenha crescido com mais compaixão do que o Senhor demonstra. Carolina caminhou em direção à saída, com a cabeça erguida. Os olhares de todos no restaurante se voltaram em desaprovação para Gustavo. Um de seus sócios levantou-se e deixou a mesa imediatamente. O negócio de 500 milhões estava arruinado. Gustavo ficou paralisado pela vergonha. Ele se lembrava da foto. A mulher que se sacrificou por sua filha era a mesma pessoa que ele humilhava para se exibir. Ele saiu do restaurante em choque. Conduziu sem rumo, repassando cada insulto. Em casa, em sua mansão fria, ele se sentou entre seus troféus. Viu quem se tornara. Um monstro que media o valor humano em dinheiro. A ligação para Júlia, sua filha, foi devastadora. Gustavo contou tudo. A voz de Júlia estava cheia de mágoa. Eu não te reconheço, pai. O pai que eu amo jamais faria isso. O que aconteceu com você? Gustavo sentiu apenas vergonha. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Gustavo se tornou um pária social. Clientes retiraram investimentos. Ninguém queria se associar ao homem que humilhou a salvadora de sua filha. Ele tinha que encontrar Carolina, não para reparar sua reputação, mas porque precisava tentar fazer o certo. A queda social e profissional de Gustavo Mendes foi vertiginosa. Ele se olhava no espelho e via um estranho, rico, mas miserável. Ele levou 3 semanas para encontrar Carolina Farias. Ela havia voltado para o pequeno apartamento de seus pais no bairro da Serra. Ele tomou o metrô e caminhou 20 minutos sob chuva gelada até a porta dela. Seu João, o pai de Carolina, abriu a porta. Reconheceu Gustavo pelas notícias e, apesar da raiva, chamou a filha. Carolina se apresentou na porta, sem o uniforme, mais forte. Olhou para ele sem emoção, esperando. Gustavo não sabia por onde começar. Finalmente disse a verdade. Eu não vim pedir perdão, não posso. O que fiz é imperdoável. Eu vim apenas para dizer que você tinha razão. Eu me tornei um monstro, e olhar para Júlia nos olhos e dizer quem eu havia me tornado foi a coisa mais difícil e necessária da minha vida. Carolina o ouviu em silêncio. Depois disse com voz plana, sem raiva. Eu não quero seu dinheiro. Não quero sua ajuda. Não quero nada de você. Eu fiz o que fiz por Júlia, não por você. E eu faria de novo, mesmo sabendo como você me trataria depois. Gustavo assentiu, as lágrimas nos olhos. Eu sei. E isso te torna infinitamente melhor do que eu. Mas eu preciso te dizer algo. Júlia quer te conhecer. Ela chorou por horas quando eu contei. Não pelo que você fez, mas pelo que eu fiz. Ela merece te agradecer pessoalmente por ter salvado a vida dela. Carolina hesitou. Júlia, a menina que havia salvado, sempre esteve em seus pensamentos. Ela aceitou. Não por Gustavo, mas pela menina. O encontro foi organizado em uma cafeteria discreta. Júlia chegou acompanhada apenas pelo pai, nervosa e emocionada. Ela tinha 11 anos, saudável, cheia da energia que a doença havia roubado. Quando viu Carolina, Júlia correu para ela e a abraçou forte,
chorando em seu peito. Obrigada. Obrigada por me salvar. Você é minha heroína. Carolina a abraçou, também chorando, sentindo cada sacrifício de 3 anos atrás se tornar infinitamente significativo. Passaram horas conversando. Júlia contou seus sonhos de ser médica. Gustavo permaneceu em silêncio, observando a interação. Via o contraste doloroso entre a generosidade incondicional de Carolina e sua crueldade. Ao final, Júlia perguntou a Carolina se poderiam manter contato. Carolina aceitou. Quando Júlia se afastou, Gustavo encontrou coragem. Você me salvou não apenas a Júlia. Você me obrigou a ver em quem eu havia me transformado. E embora eu nunca possa reparar o que fiz, ao menos tentarei mudar quem eu sou agora. Carolina o olhou longamente e disse algo que Gustavo não esperava. O perdão não é para você, é para mim. Guardar rancor me envenenaria. Eu escolho não deixar que isso defina o resto da minha vida. Júlia merece ter um pai melhor. Torne-se esse homem. Nos meses seguintes, a vida de Gustavo Mendes mudou radicalmente. Ele vendeu a mansão, o iate e os carros de luxo. Manteve apenas o apartamento para a filha. Reduziu drasticamente seu estilo de vida e descobriu que não sentia falta do luxo. Transformou seu fundo de investimento focando em startups sociais e projetos que criavam valor humano real. Seus ex-colegas acharam que ele havia enlouquecido. Os rendimentos eram menores, mas Gustavo descobriu algo revolucionário. Ele dormia melhor à noite. Ele começou a fazer trabalho voluntário no registro de doadores, contando sua história sem censura e usando sua vergonha como ferramenta educativa. Carolina Farias finalmente encontrou um emprego que valorizava sua formação, em uma editora internacional. Não pagava milhões, mas era digno e significativo. Júlia desenvolveu uma linda relação com Carolina, vendo-a mensalmente. Carolina se tornou uma figura que lhe mostrava que o valor de uma pessoa está no caráter. 3 anos após aquela terrível noite no restaurante, Gustavo, Júlia e Carolina jantaram juntos no Terraço Nobre. Gustavo havia pedido a mesma mesa, não para celebrar, mas para lembrar. Durante o jantar, Gustavo disse: Carolina, eu nunca poderei te pagar pelo que fez. Você salvou Júlia 2 vezes. A primeira com sua medula. A segunda, quando me obrigou a ver o monstro em que eu havia me tornado. Júlia tem hoje um pai imperfeito, mas que ao menos tenta ser humano. E isso é graças a você. Carolina sorriu. Todos merecemos segundas chances. Júlia a teve graças ao transplante. Você a teve graças à verdade. Use-a bem. Gustavo nunca mais foi respeitado nos círculos financeiros de elite, mas ganhou algo mais precioso: o respeito da filha e a capacidade de se olhar no espelho sem sentir nojo. Carolina não ficou rica, mas sabia, a cada dia, que havia feito o mais importante que um ser humano pode fazer: salvar uma vida. E nenhuma humilhação de Gustavo podia tirar isso dela. A lição era clara: trate cada pessoa com respeito fundamental, porque o garçom que te serve hoje pode ser o anjo que salvou quem você mais ama amanhã. E a verdadeira riqueza nunca se mede em dinheiro, mas na capacidade de ver a humanidade em todos.